Tem alguém feliz com isso ou não? É, maravilha. Louvado seja o bom nome de Jesus. Que bom receber todos vocês em casa. Você que está participando do culto online, você é muito bem-vindo entre nós. Estamos agradecidos ao Senhor. Deus é bom, sim ou não? Acho que para alguns Deus não está sendo bom aí. Deixa eu repetir de novo. Deus é bom, sim ou não? Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nós estamos agradecidos ao Pai por tudo quanto temos recebido. Quanto favor, quanta graça que Deus tem nos dado, quanta misericórdia que Deus tem nos dado. E essa é a razão de nós não sermos consumidos. A graça de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. E nós estamos muito felizes por todas as bênçãos até aqui alcançadas e agradecido pela sua vida de estar aqui quinta-feira na casa de Deus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? É a primeira vez que você está aqui na catedral. Aqui em casa, levante a mãozinha, deixa eu ver se tem alguém que nos visita aqui. Temos um jovem, muito bem, lá atrás temos um outro jovem. Vamos aplaudir mais alto. Tem mais alguém? Deixe-me ver se tem mais alguém. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bom receber vocês aqui em casa. Já tem gente do Porto aí, ó. A pastora Débora já está aqui, junto com a Rebequinha. É a Rebeca que está aí? A Rebeca? Quem mais? Aqui eu não vejo muita... Eu já dei um abraço nos porteiros, né? O porteiro do Porto. Fique de pé, meus lindos aqui que também vieram do Porto, Catedral Porto. Eles vão participar. Tem uma turma boa indo aí para um worship camp, né? A partir de amanhã, eles estão embarcando aí para uma experiência poderosa. E olha, eu quero que você desfrute muito esse tempo, porque é uma oportunidade. Não é sempre que a gente tem a bênção de, na Inglaterra, ter o privilégio de poder sair e ficar 2 ou 3 dias mergulhados na presença de Deus, né? Os interessados na presença de Deus receberão muito de Deus. Os que forem com dupla intenção, Deus vai pegar eles no meio do caminho. E eles vão ter uma experiência boa com o Espírito Santo. Deus está mandando uns anjos lá, grandão, forte. Vai ser uma coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu tenho uma palavra rápida, mas muito, muito importante para compartilhar com vocês. Domingo nós temos a nossa programação aqui. 9h30, 12h30, 16 horas. Você é o nosso convidado. Todo domingo é um grande culto, toda quinta é um grande culto, toda terça é uma grande célula, todo encontro com a igreja, com os irmãos, é um ambiente apropriado para a gente receber muito de Deus. Por isso, eu gostaria muito que você fizesse parte, estivesse juntamente conosco aqui nas nossas reuniões. Eu quero ler com todos vocês Levítico, por favor, Levítico, capítulo 9, o versículo de número 10. Eu vou usar a estrutura do 9, 10, o capítulo 9 e o capítulo 10. Vou ler os versículos 24 do capítulo 9. Vou ler o verso 6 do capítulo 9. Depois eu vou ler o capítulo 10, parte também do... Eu vou caminhar um pouco aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre fé na cruz ou fé na fé. Fé na cruz ou fé na fé? E eu queria destrinchar isso aqui, é um raciocínio simples, mas muito importante. E eu queria discutir com vocês sobre o fogo que vem de Deus e o fogo que a gente produz. Qual que é o melhor? É o fogo que vem de Deus ou é o fogo que a gente produz? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Parabenizar aqui o Lucas Lopes, o mais, eu não sei se é o mais, essa igreja de tanta gente ganhando o nenê que é uma glória, mas ele não ganhou o nenê não, a esposa ganhou, mas ele ganhou também o nenê. O Judah já está em casa abençoado, não é? Judah,
grande Judá, já começou vencendo, não é? Já começou vencendo. Lucas 9, por favor, Lucas 9, verso 6, depois vamos ler Lucas 9, verso 24, depois vamos ler, perdão, eu estou falando do Lucas aqui, eu estou, Levíticos, por favor, Levíticos, começa com L também, me ajude o meu TDAH, tá? Levíticos 9, 6, Levíticos 9, 24, Levíticos 10, 1, Levíticos 10, 2 e Levíticos 10, 3. E você mantenha a sua Bíblia aberta. Você encontrou? Diga amém. Se não, olha, está na tela aí. Se não encontrou, é que você está ruim da vista, porque está aí, ó, não é? Mas tudo bem. Temos aí? Vamos lá. E Moisés disse: Isto é o que o Senhor vos mandou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e as gorduras sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilaram e se lançaram sobre os seus rostos. Mas os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, e deitaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes tinha ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse então Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Aos que se aproximam de mim me santificarei, e perante todo o povo serei glorificado. E Arão se calou. Veja, por favor, que o texto ele é autoexplicativo. Moisés, Arão, e aqui nós temos um anexo familiar. Sobrinhos de Moisés, filhos de Arão, envolvidos eu chamaria numa aventura arriscada. Qual é a maior aventura arriscada de uma vida de um cristão, de alguém que anda com Jesus, de alguém que quer viver uma vida com Cristo, uma vida piedosa, uma vida com o Senhor? Quais são os nossos desafios? Talvez a pergunta para essa resposta seria uma outra pergunta: o que realmente Deus aceita? O que realmente é válido para Deus? O que realmente Deus recebe como agradável aos seus olhos? O que Deus realmente aceita como um cheiro suave às suas narinas? Por que às vezes a gente tende a pensar que para Deus pode qualquer coisa? Por que às vezes a gente tende a pensar que por Deus ser graça e gracioso, a gente pode liberar, dar o que resta, o que sobra, o que a gente faz? Por que a gente é tendencioso a achar que Deus tem o dever? E aqui uso o peso da palavra dever como obrigação de receber aquilo que de alguma maneira eu não criei nenhum tipo de esforço para dar ao Senhor. Por que depende? Por que eu tenho a falsa impressão de que é porque é para Deus, é porque eu estou fazendo com o coração, e Deus conhece, e eu ofereço? O que é válido diante de Deus? O que Deus realmente está chancelando na nossa adoração, na nossa maneira de viver, no nosso comportamento como cristão? O que Deus chancela? Eu venho aos cultos, eu participo das reuniões semanais, eu venho às reuniões dominicais, eu participo dos encontros, eu faço parte das células, eu estou comprometido, envolvido, eu me dou, eu sou um voluntário, eu me exponho, eu faço parte. Que o Senhor te abençoe. Mas a pergunta é: o que é que Deus chancela? O que é que Deus está aceitando? O que é que está subindo da nossa produção como filhos de Deus? As narinas,
do Senhor. O que ele está recebendo? O que ele está recebendo como louvor, como adoração? E ele está dizendo: eu chancelo isso, eu recebo isso. E eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre essa pergunta. O contexto é muito claro, vocês são entendidos na grande parte aqui, são ótimos conhecedores da palavra de Deus e alguns estão no caminho. Mas Moisés aqui em Levítico é a figura, é a representação daquilo que nós chamamos da revelação de Deus. Moisés não inventa nada. Moisés não cria nada. Só retorno mesmo. Eu vou falar baixinho os próximos 5 minutos. Moisés não inventa nada. Moisés não cria nada. Moisés recebe de Deus e transmite. Deus fala com ele e ele transmite. O Senhor diz: olha, você prepara tal coisa, e ele diz: assim vai ser. Deus diz: você prepara tal coisa, você deve colocar tal material, você deve preparar, o tabernáculo deve ser dessa forma, você deve usar esse tipo de pano, esse tipo de material, e você deve fazer isso. Você deve dividir esse lugar em 3 facetas, ou em 3 áreas, ou em 3 espaços, e eu quero que as pessoas, elas possam ter acesso, e o acesso é restrito aqui, é subrestrito aqui, e mais restrito ainda ali, e isso deve ter uma ordem, deve ter uma sincronia, deve ter uma ordem, e Moisés não inventa nada. Tudo que Moisés fala é porque recebeu de Deus. Ele não criou nada, ele não inventou nada. Tudo que Moisés está dizendo, e aqui Levíticos é extremamente, a escrita de Levítico é extremamente clara, porque nada do que Moisés está falando aqui foi da cabeça dele. Ele colocou apenas porque foi uma ordem do Senhor. A Bíblia diz: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés não inventa, Moisés obedece. Moisés representa aquilo que é mais sacro, ele está ouvindo a voz de Deus. Então ele é a revelação, é a personalização do próprio divino, da própria revelação do próprio Deus. Deus fala com ele e ele faz. Então Moisés não inventa nada. A prova disso é que Moisés constrói tudo o que tem que construir, faz tudo o que tem que fazer, recebe a revelação divina que tem que receber, tem a autoridade que vem do céu e ele faz. E subsequentemente tem Arão, o seu irmão. Arão, na verdade, é o sumo sacerdote, enquanto Moisés é aquele que recebe a informação de Deus e faz tudo o que Deus pediu para que fizesse. Arão, eu diria, é o maestro do coral. Enquanto Moisés forma o coral, Arão é aquele que vai reger o coral. Enquanto Moisés é aquele que faz a orquestra, Arão é aquele que vai reger a orquestra. Enquanto Moisés é aquele que não cria absolutamente nada, ele faz o que Deus manda fazer. Arão, como sumo sacerdote, precisa obedecer aquilo que foi dito por Moisés, que foi dito pela própria boca de Deus. É simples. Se você ler Levíticos assim, se você ler Levítico assim, você vai entender a simplicidade disso. Arão é aquele que executa. Exemplo, Deus disse a Moisés: você deverá proceder dessa forma. Em todos os ambientes tem um protocolo. Então agora vem Arão, que é o sumo sacerdote, e ele vai executar aquilo que Moisés recebeu de Deus como uma ordem do culto. Se você olhar para o tabernáculo como uma ordem de culto, você vai entender que todo o tabernáculo tem medidas corretas, tem precisões, simetria, tem um conjunto de cores, tudo no seu devido lugar. Você vai ver que os pregos ou as ferragens, elas têm tipificações, as cores, os tingimentos, as metragens, tudo tem uma ordem, porque na adoração tem que haver uma ordem. Na entrega, por mais simples que seja, tem que ter uma ordem.
Uma vida contrita, uma vida quebrantada, por mais humilde que seja, precisa ter uma ordem. Deus ama isso. De repente você não consegue entregar tudo que você gostaria de entregar no âmbito da sua adoração. Quem sabe você diz, eu queria dar mais, eu queria ser mais, eu queria fazer mais. Mas o que você faz, e aqui não é no âmbito de quantidade, não estou falando no aspecto quantitativo, mas aquilo que você entrega em ordem. Você entrega em primazia. Talvez você não ore 1 hora por dia, mas você começa o dia entregando os seus minutos ao Senhor. Isso é uma ordem. Isso é um princípio, isso é uma lei, isso se estabelece. E quando você estabelece ordem dentro do litúrgico, do sacro, dessa vida cristã nossa, Deus também se dirige com você ou para você com ordem. Deus não depende da nossa não falha. Deus não depende da nossa ou dos nossos acertos para ser Deus. Ele é Deus independentemente dos nossos erros, dos nossos acertos. Mas manifestar-se sobre nós depende muito dessa combinação da forma como a gente dirige a nossa vida espiritual. Eu sempre digo e reforço, cristão que depende de um culto semanal para viver uma vida doutrinariamente ou disciplinadamente, é um crente extremamente irresponsável. Alguém que dependa de um domingo, de uma mensagem dominical, de uma interação dominical para ter uma vida cristã aplicada, é uma vida de fato medíocre. É uma vida que precisa de uma ordem. E às vezes a gente gosta de colocar ordem em diversas áreas. Às vezes a gente gosta de colocar ordens em determinadas coisas. A gente gosta que as pessoas façam do jeito que a gente gosta. A gente gosta de pontuar coisas que os outros façam, ou que os outros fazem, a gente gosta que para a gente seja da melhor maneira possível. Então Deus está dizendo, como é que você está reagindo de dentro para fora? Como é que você reage comigo? Então Moisés faz o que Deus manda. Arão subsequentemente entra como sumo sacerdote e é aquele que vai executar o sacrifício. Então ele vai oferecer por si mesmo. Depois ele oferece, aqui eu estou falando de sacrifício, depois ele oferece pelos seus filhos, e depois ele oferece um sacrifício pelo povo. Notem, por favor, que existe uma crescente na forma de entregar. Estou falando de sacrifício. Arão começa por ele, depois pelos seus filhos, e depois pelo povo. Arão começa por ele. Arão começa a queimar o sacrifício por ele. Porque ele sabe da responsabilidade que ele tem de entrar, de dar seguimento. Ele vai caminhar agora em direção a uma presença que pode inclusive eliminá-lo. Então ele sacrifica. Ele executa o sacrifício diante de uma ordem pré-estabelecida por Deus, dada por Moisés e obedecida agora por Arão. Então, dentro do princípio do sacrifício, ou da ordem do sacrifício, ele oferece por si mesmo, depois ele oferece pelos seus filhos, e depois ele oferece pelo povo. Arão aqui representa o que nós chamamos de mediador. Ele é uma figura cristocêntrica. Embora seja veterotestamentário e estejamos explicitamente nos textos de Moisés falando do Pentateuco, a gente está vendo a sombra, segundo o que escreve o escritor aos Hebreus, a sombra
do Novo Testamento. Esse sumo sacerdote, ele é o mediador. É aquele que não inventa nada. O Pai pediu, ele faz. Obrigado pelo seu entusiasmo. O Pai pediu e ele faz. O Pai disse: filho, você vai? Ele disse: eu vou, Pai. E se o meu povo se perdeu, eu perdi a família. Satanás fez o que fez e você sabe a história. Se você vai, eu vou, Pai, eu vou. E ele vem. E ele se sacrifica. Esse sumo sacerdote, ele é o mediador, ele é o sacerdote, aquele que se aproxima de Deus pelo caminho correto, por ele, pelos seus filhos e pelo povo. Agora veja como isso fica simples. Depois vem os seus filhos, os filhos de Arão, que são os sobrinhos de Moisés, Nadab e Abiú, gente do templo, gente que está correndo no prédio, gente que está correndo no tabernáculo. Olha lá, vai Nadab ali, pegou a Nadab, segura o Nadab, olha o Abiú aí. Nomes bons, inclusive, para colocar entre filhos assim. O Abiú, se abriu o Abiú. Nossa, essa ficou ruim, né? Gente que anda ali, eles não são estranhos. Eles não são estranhos ao culto, ao rito. Eles estão crescendo vendo o pai fazendo o sacrifício de forma correta. Eles veem o pai imolando o animal, colocando a gordura no lugar correto, o sangue sendo derramado, o fogo sendo aceso, Deus respondendo e aceitando o sacrifício. Eles estão acostumados com isso. Eles veem isso. Eles estão vendo o seu pai. E eu vou dizer mais, eles não veem só o pai, vê o tio. O tio é o Moisés. Alô? Não é qualquer tio. Não é igual o meu tio João, tio Pedro, tio Antônio. Estou falando do Moisés. Daquele que recebeu de Deus toda a revelação como sombra do Novo Testamento. Aquele que recebeu de Deus. Ele não teve uma de Deus, ele recebeu de Deus. Deus falou para eles: eu vou te dar. Nenhum outro teve esse toque. É o tio. Eu queria um tio desse. Geralmente tio agrada sobrinhos, geralmente. Mas você imagina um tio desse. Eu falo assim: eu vou te levar hoje para passear com Jeová. Vou subir com você na montanha. Hoje eu quero que você veja o que eu vejo. Você imagina essas coisas assim? Nada disso aconteceu. Só estou falando isso aqui aleatoriamente. Eles não eram estranhos. Eles eram filhos e também sacerdotes. Porque diz aí que filho de peixe, peixinho é, e de fato é. Filho de peixe, peixe é. Mas filho de crente nem sempre crente é. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de crente não é crentinho. Porque salvação é pessoal, é individual, é relacional, é única. Eu não posso levar de arrasto para a eternidade esposa, filha, filho. Não posso levar de arrasto discípulos, não, porque salvação, porque ordem, culto, entrega, sacrifício, fogo, lenha, holocausto, animal, é pessoal. É você e Deus. Porque na lei um só podia fazer isso, mas aí vem Cristo e diz: eu não vou desconfigurar a lei, eu vou implantar a graça. Todos agora são sacerdotes. Obrigado pelo seu entusiasmo. Todos agora podem se achegar à minha presença. Agora, você não terá que fazer um sacrifício bovino, nem cordeiro, nem um pombo, nem uma rolinha. Eu quero que você me ofereça o sacrifício maior. Isaías já disse: foi feito. Ou seja, o sangue já foi derramado. Inclusive, uma gota do sangue dele. Obrigado pela sua alegria, porque eu fui alvo da gota do sangue de Jesus. A
se não fosse a gota do sangue poderosa do Cordeiro Pascal, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que, diga-se de passagem, foi imolado antes da fundação de todas as coisas. Obrigado, Jesus, pela morte do Senhor no Calvário. Mas eu não preciso de um cordeiro, porque o cordeiro já foi imolado, mas eu preciso do meu cordeiro diário, eu preciso da minha entrega, do meu fogo diário. Eu preciso que o meu louvor, minha adoração, eu preciso que as minhas aspas, vísceras sejam expostas. Eu preciso ser colocado diante de um altar. E não é só ser colocado no altar, precisa de ter fogo do céu para aprovar se aceitou ou não a minha entrega. Porque a gente gosta da aprovação dos outros. A gente gosta que os outros nos aprovem, como ele fez bem isso. Parabéns pelo que você fez. Como é que você fez? Parabéns pelo que você fez. Como você fez? Como nós gostamos de aprovação. Na verdade, a sociedade, inclusive a sociedade, a nossa sociedade, ela vive praticamente oxigenando-se da aprovação dos outros. Doido por um like, doido por um gostei, doido por um aplauso. Isso somos nós. Mas a pergunta, em um dos meus livros, Deus deu um like em você, eu falo justamente sobre isso, porque às vezes você recebe like de todo mundo e Deus está dizendo, mas eu nem te aprovei. Todo mundo acha você o máximo, mas eu não consigo derramar nenhum foguinho sobre esse altar. Eu não consigo esquentar nem o hit sobre essa entrega. Eu não consigo derramar nada, porque nada que está aí é natural, é fake, é dado porque tem que dar, é feito porque todo mundo faz. Eu faço não é porque eu gosto, é porque eu vi fulano fazer, é por isso que eu entrego, é por isso que eu dou. Eu canto, na verdade, porque todo mundo canta. Eu vou à igreja porque mamãe diz que tem que ir, porque vovó diz que tem que ir, porque fiz promessa que eu ia para a igreja. Aí você se expõe no altar e não tem fogo, não tem aprovação. Então Deus não queima essa oferta, não tem fogo, não tem... Tem alguém aqui comigo? Aí você é aplaudido pelo universo. O universo em pé te aplaude, mas o dono do universo te olha e diz: Ih. Então a pergunta que se faz e grita é essa: o que Deus aceita? Então eu sou sacerdote, eu tenho a responsabilidnão de saber que eu não sou estranho. Eu preciso saber que eu sei como fazer. Diga, eu sei como fazer. Não, fala mais. Você está fugindo. Diga, eu sei como fazer. A gente sabe quando a gente não ora. A gente sabe quando a gente não entrega de verdade. A gente sabe quando a gente disfarça que não tem tempo. A gente sabe. A gente sabe. Não adianta que... A gente sabe. A gente sabe que poderia dar mais e dá menos. A gente sabe quando poderia fazer algo mais. Eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu levantei, eu estava extremamente... levantei com a cabeça extremamente agitado para fazer coisas e tal, e eu comecei a fazer uma combinação com a minha cabeça, tipo assim, hoje não vai dar para orar tanto, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Mas outra coisa dizia na minha cabeça: mas se você não ora o que você precisa orar, talvez nem o que você precisa fazer você vai conseguir fazer. Então vai. Aí eu desci, fiz o meu café, entrei para minha sala e falei: começo a trabalhar ou me entrego? Começo a resolver problemas no meu braço ou me entrego? Eu começo a tratar a vida dos outros ou eu resolvo a minha vida? A gente precisa decidir, porque se de manhã a gente se rasga e o fogo desce, à tarde fica fácil. A gente sabe quando a gente não faz. Mas Deus falou tanto comigo. Na verdade, só entre nós. Você não precisaria de nenhuma mensagem para te dizer o que você precisa fazer, porque você sabe o que precisa. Você não é o estranho. Você é um sacerdote que corre no tabernáculo. Você é um sacerdote que está correndo aqui, você viu?
Eu fui criado dentro dos instrumentos de banda musical da Assembleia de Deus. Mamãe, o lugar que dava para a gente dormir era aquele. Ela abria aquelas caixas, aqueles instrumentos maiores, e ali tinha uma almofadinha, era uma coisinha vermelha, que não era almofada, mas deixava ali. Esses berços chiques que essas mamães têm hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Tem berço que fica balangando, cantando. É extraordinário. Eu nasci vendo meu pai fazer, orando, cantando. Então eu aprendi. Ah, pastor, mas eu não venho de um berço cristão. Deixa eu dizer uma coisa: isso não melhora e nem piora. Porque se for fazer uma conta, a responsabilidade maior é de quem já está há muito tempo. Mas na verdade aquele que conheceu o Evangelho já conheceu sabendo que por graça você foi salvo. Ou seja, não é o teu braço. É todo dia você dizendo: Deus, misericórdia de mim, porque é a tua misericórdia que me faz estar de pé. É a tua graça que me faz estar de pé. É você sabe. Alguém está aqui comigo? Você sabe. Então eu sei. Então essa turma de Arão, essa turma de Moisés, esses chamados dos galácticos, dos top de linha, eles geram os Nadab e os Abius, com a expectativa de que eles façam pelo menos igual. Pelo menos igual. Eu não sei se você já passou por isso. No meio da madrugada você sentir tanta pressão. Parece que vai implodir, vai explodir. E você e parece que Deus está gritando para você: levanta e clama, levanta e ora, levanta e clama. E não sei se foi segunda-feira, eu de madrugada eu levantei, eu estava nesse estado, e eu desci, e eu vi que as meninas estavam na sala orando, e eu disse: bora, ore comigo, bora. E começamos a orar de madrugada, e orem por mim, elas começaram a orar por mim. Era madrugada, começaram a orar por mim. Deixa eu dizer uma coisa: nós sabemos o que a gente entrega. E aí o Senhor está dizendo: eu quero que você me entregue alguma coisa que tenha validação. Nem que for um foguinho, nem que for mas que seja meu. Que seja eu dizendo: estou aprovando isso aí, estou gostando. Quando você hoje dobrou o seu joelho, e você não orou 1 hora, mas você orou 5 minutos, mas foi uma oração tão quebrantada que eu soltei uma labareda de fogo sobre esse altar, e eu recebi a tua oração. Não sei se tem alguém comigo aqui. Eu vi que você não teve tempo até nem de ajoelhar, mas eu vi que enquanto você ia no ônibus, você botou o fone de ouvido, fechou os olhos e começou a orar em língua. Sabe de uma coisa? Eu tenho esse hábito de ficar orando em línguas em casa. Inclusive eu tenho um hábito, e eu fui andando e falando em línguas, e hoje foi um desses dias que eu fiquei um pouco mais em casa hoje, e eu fiquei andando e falando em línguas, e orando em línguas, e eu quero que o diabo se lasque, porque enquanto você vai orando em línguas, você vai dizendo para Deus aquilo que Deus sabe que você precisa. Eu não estou aqui para julgar o teu sacrifício, eu só vim dizer: tem fogo aí. Eu não vim aqui dizer qual é a qualidade da sua entrega. Ah, pastor, eu já estou há 30 anos na igreja, cansei de fazer. Ah, cansou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as misericórdias do Senhor não cansou. Ela se renova toda manhã. Ah, se Deus tivesse cansado da gente hoje, e hoje de manhã ele tivesse dito assim: não, hoje eu não vou renovar, hoje você não vai acordar. Mas ele diz: não, levanta, eu vou renovar minha misericórdia, minha fidelidade com você, mesmo que você não tenha feito muita coisa, mesmo que o altar não esteja fumegando, eu não mudo. E Deus está dizendo para essa geração de Nadab e Abiú, essa turminha poderosa, os sobrinhos de Moisés, Deus está dizendo: eu estou com uma expectativa. Deixa eu dizer uma terminologia que Deus jamais usaria, mas eu preciso trazê-la para a gente entender. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou numa expectativa enorme dessa geração.
expectativa de pegar gente de 14, 15, 16 anos que tem tudo para ficar gastando o seu tempo com qualquer coisa, mas se inclina na presença do Senhor e diz: Pai, eu quero, Pai, eu quero, Pai, eu quero, eu quero, eu quero, Pai, 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 eu não tenho muito para te dar, mas o que eu tenho é teu. Recebe, Pai, recebe, Pai. E aí eu vejo Deus dizendo: eu recebi, e vem fogo de Deus aí, e vem fogo de Deus, gente separada, gente com acesso à presença. Sabe, se tem uma coisa que não dá para comprar, porque já foi comprada, é o acesso à presença. Mas o que valida o acesso é o que está no altar. Deixa eu simplificar isso aqui. O que valida o acesso é o que eu deixo no altar. Porque o que eu deixo no altar me valida o acesso para continuar. Obrigado pelo entusiasmo. O que eu deixo no altar, o nível da minha adoração, do meu louvor, da minha contrição, do meu arrependimento, das minhas lágrimas, o que eu deixo aqui, o que eu deixo aqui, me valida para o próximo estágio. Lá eu não corto nada, lá eu não sacrifico nada, lá eu não ofereço nada, lá eu desfruto. Eu não sei se tem alguém aqui comigo. É que tem gente que quer ir para o desfrute do gozo da presença, mas não tem coragem de passar pelo altar e se rasgar. Deus está dizendo para essa nova geração de Nadab e Abiú: estou botando fé em vocês. Desculpe, Deus jamais diria isso, mas eu preciso descer o nível aqui para nós. Deus está dizendo: estou botando fé em vocês. Ah, pastor, mas desculpe, meu pai nunca foi evangélico. Desculpe, eu não ouvi falar do teu pai. Eu estou falando de você. Porque se você não teve uma referência de pai, Deus está dizendo: eu sou o teu pai e vou ser a tua maior referência, e vou te dar graça suficiente para você entregar tudo que você tem, e eu aprovar. Eu não sei se alguém deseja ser aprovado aqui. Sabe, o meu desejo é que aquilo que eu faço diante de Deus seja aprovado. Sabe, o perigo não está lá fora. O perigo está dentro do altar. O perigo é da gente estar. Quantos aqui, vou fazer uma perguntinha aqui clássica. Clássica para mim. Vou fazer. Quantos aqui foram, talvez na quinta-feira não tenha esse público, mas eu vou perguntar igual. Quantos aqui foram daquela época em que o culto estava pegando fogo lá, e você lá fora? Levanta a mãozinha. Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui. Nossa, até levanta. Só nós dois, viu, pastor Paulo? Parece que ninguém mais aqui. Quer ver? Cadê? Também era. E a mãe ia lá? Ou o pai? Meu pai não ia, meu pai estava geralmente no púlpito. E a minha mãe, general do exército da terra. E ela saía e dizia: cadê o Jackson? E eu lembro que uma vez eu tirei a meia de todos os meus amigos e fiz uma bola de meia, e fomos 100 metros da igreja, que tinha uma pracinha com aquela luzinha amarela. Lembra aquela luzinha amarelinha? E a gente fez um joguinho enquanto estava o congresso, até porque na minha cabeça era: hoje é culto, congresso, pregador de fora, vai demorar, dá para a gente jogar muita bola. E não tinha bola, Assembleia de Deus, bola, e diabo era a mesma coisa, mas meia não era. E eu lembro que eu tive uma visão, vindo assim, naquela luz amarela que não sai da minha cabeça, uma mulher com uma saia, um vestido com coque. Não dava para ver a silhueta, só dava para ver a silhueta do coque. E ela dizia: não acredito, Jackson. E eu dizia dentro: e eu que não estou acreditando. O que essa serva do Senhor está fazendo aqui fora, num congresso tão abençoado lá dentro?
E ela trazia nas mãos uma vara de marmelo. Os Nutelos entram depois no chat de GPT e vê o que é. E eu lembro que quando eu a vi, a primeira coisa que o inimigo colocou na minha cabeça foi: não vá até ela. E Deus me deu uma ideia: corre. Corre, meu filho, que eu te dei pernas longas. E eu saí correndo. Pior que Deus deu a mesma ideia para ela. E ela saiu correndo atrás de mim. E mamãe tropeçou e caiu. E feriu os joelhos, feriu o rosto, feriu a testa. E aí o coração do filho, já estava chorando. E aí agora eu quero voltar para ajudá-la. Mas eu sei que na ajuda, quem vai ralar a testa, o joelho, seria eu. Mas o que fazer? Uma grande questão, quase que filosófica. Voltei. Mãe, me perdoe. Ela não disse absolutamente nada, só levantou, testa sangrando, joelho sangrando. Pegou pela minha orelha, enganchou assim. Não sei como é que ela conseguia fazer. A orelha da gente parece que tinha uma dobradiça assim, ela traque. E fazia assim, ó. E levantava a gente. Incrível. Você lembra disso? Tem uns filhinhos criados a Nutella e a leite ninho aqui que não sabe o que é isso. Empinava assim, e eu fui empinando. 13! Nós morávamos umas 3, 4 quadras da igreja. E nós fomos direto para a igreja, porque ela não, voltamos para casa, porque ela não podia voltar para a igreja, porque agora estava ensanguentada, machucada. E eu fui umas 3 quadras com ela assim. Eu cheguei em casa. Ela falou: quando teu pai chegar, ele conversa com você. Lembro que eu comecei uma campanha de oração. Senhor, que meu pai chegue tão cheio do Espírito Santo hoje que ele não tenha tempo nem de... Aí fiquei feliz porque naquele dia nós tínhamos convidados, a festa tinha convidados, então tinha pastores de fora. Lembro quem era o pastor, lembro quem eram os cantores. Quem estava cantando era Cassiane. Cassiane era menina. Eu conheço Cassiane, eu tinha 9 anos, Cassiane tinha, não preciso também revelar a idade dela, mas daqui uns dias ela vai estar aqui, ela vai dizer a idade que ela tem. E esses dias eu fui pregar lá, ela falou assim: não conhecemos desde pequenininho. Eu falei: nem tanto, que eu era menor. Estava a Cassiane, Percy Fontoura pregando. Deixa abaixo. Aí eu falei: agora as visitas vão vir em casa, e vai demorar, aí eu vou dormir, vai esquecer. Mas quando o papai chegou em casa, papai viu o rosto da minha mãe, então minha mãe veio antes de mim. Porque antigamente as famílias sabiam quem vinha antes. Então o papai olhou para a mãe e disse: nega, o que aconteceu? Ele disse: o Jackson. Mas o que ele fez? Ele falou: não, eu fui correr atrás dele e acabei caindo e tal. Então meu pai entrou, com visita e tudo, entrou no quarto e disse: não dorme, que se você dormir eu te acordo, que hoje nós vamos conversar. Aí, foi lá. Não preciso contar o resto. Trago comigo as marcas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus ordenou Moisés, Moisés passou para Arão. Arão fez o que Deus passou para Moisés. A questão é o que eu, como Abiú, o que eu, como Abiú e como Nadab, vou fazer? Essa é a pergunta. Falando com meu pai ontem, uma figura maravilhosa, pastor temente a Deus, e a gente fica enchendo a paciência dele. E eu tenho, meu irmão mais velho fez 50 anos,
50 anos. Eu falei, agora eu tenho um idoso, um irmão idoso. E aí, estávamos todos lá conversando, todas as câmeras ligadas e conversando. E aí eu falei, que presente você quer, meu irmão? E aí eu falei, vou dar um presente. Eu falei uma coisa que eu sei que meu pai ia ficar irritadíssimo. E era brincadeira. Falei, não, vou te dar tal coisa, então. Meu pai fechou a cara e disse, você tá maluco, rapaz? Porque não mudou, os princípios não mudaram. As veredas antigas continuam intactas. Seria um cara de 70, com todo respeito, papai, 70 e lá vai chumbada, os princípios mudaram. Deus não está dizendo, você tem que fazer igual teu pai fez, no sentido, aquilo que de repente para ele foi ignorância. Eu estou falando das basicalidades, das colunas basilares, daquelas estruturas pequenininhas. Não era tão chumbada, era coisas pequenininhas, mas firmes, igual uma rocha, que não pode passar o tempo, pode passar o tempo, pode passar os anos, pode passar o que for, mas não muda. E uma das coisas que não muda para quem tem princípio em Cristo é a sua fé em Cristo, fé na cruz, fé na graça. Não é fé na fé, não é fé só porque é fé, crer só porque crê, ou crer porque alguém creu, ou acreditar porque alguém diz que não. É fé porque a graça, Cristo fez o trabalho maior, Ele já fez. Eu estou aqui pela graça. E Deus está dizendo, se você entendeu o que os seus pais fizeram, então o processo é o mesmo. Então os filhos têm a oportunidade de fazer igual os pais. Mas aqui tem uma coisa interessante, com isso aqui eu vou fechando. Todo sacrifício, ele é banhado com sangue. O sacrifício do sumo sacerdote, aqui eu não estou falando apenas das ofertas, as ofertas pacíficas, as ofertas as alçadas, eu estou falando das ofertas do sumo sacerdote que ele recebia. Ela precisa ser banhada pelo sangue. Alguém grita, diga, banhada pelo sangue. Vamos, diga, banhada pelo sangue. Diga para o teu vizinho com todo respeito, diga assim, ó, se não tem sangue, não tem validade. Eu não estou aqui fazendo nenhuma, a minha pretensão não é fazer literalidade em aquilo que não é literal. Obviamente nós hoje não militamos mais dessa forma. Não há rasgo, não há sangue de animal, de galinha, de pombo, de boi, de bode. O sangue maior já foi expiado, mas todo sacrifício que não tem sangue é qualquer coisa menos sacrifício, porque sangue é vida, e se em cima do altar não tiver vida, não tem fogo. Não tem fogo, porque o que valida o fogo é o sangue. É que tem alguma coisa que morreu no altar. O fogo só vem depois do sangue. Agora veja o verso 24 do capítulo 9. Isso aqui é uma cerejinha em cima do bolo. Olha, leia. E saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e as gorduras sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e se lançaram sobre os seus rostos. Por favor, vamos ler juntos com a nossa querida irmã. Vamos ler juntos, 1, 2, 3, juntos, vamos. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo vê o nível de entrega que você é capaz de derramar no altar. Todo mundo vê. Mas se ninguém vê, mas o fogo sair de diante do Senhor e aceitar
ofertar o holocausto e a gordura, meu irmão, você está aceito. Porque se você tiver que mudar a sua mensagem por causa do seu público, é porque o teu sacrifício não tem sangue. Se você tem que mudar o teu comportamento para agradar o status quo, é porque o teu sacrifício não tem sangue. Se você tem que ser de um jeitinho aqui na igreja, um jeitinho lá fora, é porque o teu altar, o teu sacrifício não tem sangue. Se você fala de um jeito aqui e fala de outro jeito lá fora, pode ter qualquer coisa, não tem sangue. E se não tem sangue, não tem fogo. E se não tem fogo, não tem aprovação, não tem a chancela de Deus. Eu não vim falar de fogo no sentido de manto, de reteté, de tal. Eu estou falando de aprovação. Se tem um fogo que o diabo vai ter que suportar, é o fogo do inferno. Não é opcional, é porque é o destino dele. Mas se tem um fogo que ele não aguenta, é o fogo que Deus manda sobre o altar. Eu vejo o seu altar cheio de fogo. Esses dias a gente estava escutando um hino que eu não sei, mas eu só lembro essa frase: fogo não queima fogo. Acho que é isso a frase. Fogo não lembro a letra, não sei quem canta. Espero que seja evangélico. Mas eu gostei da frase. Fogo não, como é? Fogo não queima fogo. Desde que seja o fogo correto. Sabe? Quando a gente entende isso, que o fogo saiu de diante do Senhor, então eu entendo que o fogo só vem depois da expiação, depois da entrega, depois da obediência. Porque Deus não responde à pressa. Alguém grite comigo: Deus não responde à pressa. Diga o mais alto que você puder, diga: Deus responde ao altar. Ele não responde à pressa. Não, Deus, bora. Deus não está com pressa. Deus não responde à tua pressa, ao teu frenesi. Deus não responde à tua agenda. Deus não responde às tuas loucuras, nem as minhas, nem a minha e a sua bipolaridade. Deus não responde à nossa doideira. Tem que ser agora. Como se Deus fosse o nosso mordomo, como se Ele fosse o nosso empregado. Deus não responde à nossa pressa. Você quer ver Deus responder? É a gente colocar o que é certo sobre o altar. Quando a gente derrama o que é correto sobre o altar, então Ele responde, porque a glória de Deus se manifesta quando a gente entrega o correto sobre o altar. Deixa eu dizer uma coisa. Arão fez tudo corretamente. Ele abençoou o povo. Ele fez todo o sacrifício que tinha que fazer. Aí ele sai e abençoa o povo. E quando ele abençoa o povo, a glória faz o quê? A glória faz o quê? Desce. E o fogo aparece. Porque ele fez tudo o que tinha que fazer. Porque ele obedeceu. Porque o caminho da obediência, ele fez o que tinha que fazer. Sem pressa, sem estresse. Cortou o que tinha que cortar, queimou o que tinha que queimar, colocou em cima do altar o que tinha que queimar. Fez tudo o que tinha que fazer. Quando ele volta, Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim: fez tudo correto, tá tudo certo. Quando ele volta e ele olha para o arraial, ele olha para o povo, ele abençoa. Quando ele abençoa o povo, a glória de Deus aparece. E o fogo de Deus desce. Alguém está aqui comigo, por favor? Quando seguimos o caminho de Deus, não tem outro jeito. Deus se manifesta. Sabe qual é a minha oração? Deus vai se manifestar na sua vida. Nas próximas horas, nos próximos dias. Alguém recebe essa palavra, por favor? Oh, eu sinto uma unção de Deus aqui nessa casa. Sabe, o maior erro dos filhos Nadab e Abiú, o maior erro é que eles acharam
que eles sabiam produzir fogo. É quando eles olham o pai saindo, levantando a mão. Eu fico admirado com o meu velho, porque estava falando com meu irmão domingo, falando com eles. Eu falo com a minha família todos os dias, mas eu estava falando com eles, falei, como é que foi o velho aí domingo? Porque o papai está lá nos Estados Unidos com meus irmãos, e pregando e cantando e tal. Ele falou, rapaz, aí o Tasso falou assim, mano, é incrível. O velho subiu, pediu um tom lá, aquele tom, aquelas alturas dele, e começou, abriu a goela e cantando. Cantou meu tributo, a Deus, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, e a Deus seja a glória. E meu irmão falou assim, cara, e a igreja ficou em pé, e o povo começou a adorar, e começou a cair uma glória de Deus, caiu uma glória de Deus. Aí o velho desceu, 70 e poucos anos, desceu. Aí a gente olha para ele e fala assim, gente, eu sei fazer isso. Eu sei fazer. Dó. A Deus seja a glória. A questão não é saber fazer o que os outros fazem. A questão não é ler o Salmo 23. A questão é conhecer o pastor do Salmo 23. A questão não é fazer o que o pai faz. A questão é apenas fazer o que o pai faz. A questão é você ter o mesmo resultado. Eu não sei se tem alguém aqui, o mesmo resultado. Eu digo para os meus irmãos, a gente precisa caminhar muito, a gente precisa chorar muito ainda, a gente precisa cantar muito, pregar muito, orar muito, para chegar perto ao que essa estrutura que o nosso pai tem. Porque assim foi meu avô com 105 anos, salmodiava com mal de Parkinson, tremia todo, mas dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu às vezes com menos de 50, já estou todo queixoso. A gente precisa melhorar. Tem uma coisa, o que está sobre o altar vai revelar o que Deus vai derramar sobre nós. A minha oração é que o teu altar esteja cheio, 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 e que Deus aprove o que você faz. E o que eles fazem? Sabe, pastor Paulo, os meninos, eles não consultaram Moisés. Eles não foram para Moisés e disseram assim, ô tio, como é que faz isso aqui? Eles ignoraram Moisés. 2, eles ignoraram os seus pais, porque eles não foram para Arão e não disseram, ô pai, qual é a ordem disso aqui? Como é que é? O que é que vai primeiro? O que é que vai segundo? Eu aprendi a cozinhar porque eu vi meu pai cozinhando. Tem coisas que meu pai faz que eu não consigo fazer. Tem coisas que eu faço que ele também não sabe fazer. Mas eu um dia o vi. Mas tem coisas que ele faz que eu nunca saberei fazer. É uma coisa extraordinária. Então a questão é de você ter a humildade de chegar perto de Moisés e dizer, como é que faz? É porque hoje a gente está no ChatGPT. Augusto Cury falou uma coisa que eu fiquei pensando, assim, nós estamos formando a geração mais estúpida de todas as gerações. É essa que nós estamos vivendo. É a mais ignorante de todas. Porque a gente já não concentra mais nada aqui. A gente concentra coisas nas mãos, dentro de um chat. Qualquer pergunta, alguém te responde. E a gente vai sendo literalmente fragilizado pelo campo da memória, pelo campo da sabedoria, pelo campo das conquistas. A gente vai se imbecilizando. Isso é um drama, porque a gente parou de consultar Moisés. Parou de consultar Arão, sabe? Às vezes a gente não consulta Moisés por puro orgulho. Eu estou falando entre linhas aqui. E eu prego, eu sou pastor de uma igreja que entende a palavra. A gente parou de consultar. E sabe por que parou de consultar? É porque a gente tem a falsa ideia de que a gente sabe. Quando eu dou oportunidades para obreiros que eu nunca vi fazendo, eu pergunto, você sabe fazer?
Você já fez alguma vez? Não interessa se é pastor, bispo, vice-anjo, co-deus. Eu pergunto, você já fez? E eu vejo alguns dizendo assim: claro, pastor. Mas na verdade nunca fez. Mas às vezes custa dizer: pastor, não sei. Isso pode me ensinar? A gente parou de consultar Moisés. Aqui eu estou falando de uma coisa trivial, mas eu estou falando de Deus. A gente parou de consultar a Deus. A gente sabe ou acha que sabe. Deus, devo ir ou não devo ir? Deus, devo fazer ou não devo fazer? A gente não consulta mais. É melhor consultar outras coisas do que consultar Deus. E aí os meninos não consultam. E eles vão fazer do jeito que eles acham que sabem. Porque espiritualidade sem submissão gera fogo estranho. Oxe, eu sou cheio do... Mas não se submete nem a pau. Fogo estranho. Ele é uma glória. Não, é um profeta. Mas se você pedir para eles obedecer... Tá para nascer quem vai me fazer obedecer, diz o profeta. Fogo estranho. Sabe, a gente precisa entender que o contraste que há entre Arão e seus filhos é grande, porque Arão ouve Moisés e obedece. Arão ouve Moisés e segue o processo. Arão ouve Moisés e honra o sangue. Arão ouve Moisés e faz o que tem que fazer, e o resultado é glória. Nadab e Abiú improvisam, criam, ignoram a ordem. Resultado, juízo. Você que decide. Ou você esquece o que Deus quer que você faça, ou vai no teu braço, vai do teu jeito, vai improvisando, vai fazendo do jeito que você acha que deve. Até porque hoje tem evangelho, o menu gospel. Vai do teu jeito, improvisa. Porque o lance não é agora, o lance é no final. Se o fogo sai da presença de Deus, ou se o fogo consome. Não é o sacrifício, é quem achou que sabia fazer. Obrigado pelo teu entusiasmo. Porque não basta estar no altar, é preciso estar no altar do jeito de Deus. Como é que o Senhor quer, Senhor? Que jeito que o Senhor quer? Que jeito que o Senhor quer? Diga comigo, fogo. Fale mais uma vez, fogo. Fogo. Alguém me ajude. Fogo e fogo, tem alguma diferença? Fogo por fogo, tá? Não estou mostrando a origem, estou dizendo o fogo em si, como substância. Fogo e fogo, tem diferença? Não. Fogo e fogo é igual. Fogo e fogo é igual, mas tem resultados diferentes. Tem um fogo que consome o holocausto. Tem um outro fogo que nos consome. E é aqui que a gente precisa entender que o problema não é de Deus. O problema é como nós nos aproximamos de Deus. O problema nunca esteve com Deus. Irmãos, a questão é a conexão com Cristo, a essencialidade do Evangelho. Se não apontar para Jesus, está errado. Se o teu louvor não aponta para Jesus, está errado. Se o aplauso que você recebe não aponta para Jesus, está errado. Se o elogio que você recebe não aponta para Jesus, está errado. Se a mensagem que você prega não aponta para Jesus, está errado. Se a igreja que você congrega não aponta para Jesus, tem alguma coisa errada. A centralidade é Cristo. A centralidade
centralidade da palavra é Cristo, a centralidade da minha vida é Cristo, a centralidade da minha casa tem que ser Cristo, a centralidade da igreja tem que ser Cristo. Cristo no centro. Não sei se alguém está aqui comigo. Cristo no centro, tudo aponta para Cristo, porque Ele é o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote perfeito, o caminho perfeito. Sem cruz não há acesso seguro à presença de Deus. Mas quando eu tenho Ele como centro da minha adoração, dificilmente Ele não vai aprovar o que eu faço. Cristo é o centro. Eu leio um verso e termino. Gálatas 3:3, a gente vai pular aquele outro versículo. Vamos ler Gálatas 3:3, palavra de Paulo aqui. O texto todo é lindo, mas eu quero só... Leia todo, mas eu vou pegar uma parte apenas. Pode ler. Sois assim insensatos? Tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Eu quero alguém corajoso aqui agora. Deixa o texto na tela. Você não precisa nem olhar para o seu irmão. Olha na tela para não dar assim muito. Mas aponta assim, porque eu queria que você perguntasse para ele. Ou queria que você lesse esse versículo para ele aí. Você tem coragem? 1, 2, 3. Sois vós. Não, vamos mudar a versão, porque está muito erudita essa versão. Eu queria uma versão um pouquinho mais. Tá pode ir na versão. Qualquer outra aí. Essa está ótima. Você tem coragem? 1, 2, 3, vamos lá? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Começou bem. Quem vai pregar? Estou nem aí quem vai pregar, irmão. Eu estou na igreja certa, tem gente pregando lá. Estou na igreja que tem doutrina da palavra, amam a palavra. Quem vai pregar, isso é o de menos. O importante é que o centro seja Cristo. Aí ele vinha para a igreja, chegava aqui, ele chegava cheio. No meio do culto transbordava, adorava, cantava. Daí ele vai ficando um pouquinho mais... Eu já sei fazer. Eu tenho meus... E a gente vai... O problema é que a gente começou no Espírito e está terminando no esforço do nosso braço. Paulo diz, insensato. Você sabe qual que é a palavra insensato? Tolo. Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote, seu pedigree não fala diante de Deus. O que fala diante de Deus não é de onde você vem, nem quem é a sua origem ou seu sobrenome. O que fala diante de Deus é o que você está colocando em cima do altar. Porque nem todo filho de sacerdote carrega o mesmo temor. Mas que o temor de Deus seja sobre todos esses sacerdotes que estão aqui. Alguém diga glória a Deus nessa casa, por favor. Vem uma chama divina sobre nós. Vem uma chama que vem de Deus, que passa pelo altar, que honra a cruz e que gera vida. O fogo estranho vem do homem, ignora a cruz, busca atalhos e o resultado é a morte. Deixa eu terminar com isso aqui. Deus não aceita o que Ele nunca te pediu. Fica de pé, por favor. Tem gente dando para Deus que Deus nunca pediu. Não, Senhor, eu vou fazer desse jeito aqui. O Senhor não pediu, mas eu vou fazer. Mas eu nunca pedi, mas eu vou fazer. O Senhor nunca pediu, mas eu vou dar um... Eu nunca pedi. Eu quero orar com você. Qual é o caminho que você quer? Você quer o caminho que Moisés ensinou, que Arão obedeceu? Ou você quer o caminho de simplificar as coisas, de fazer do teu jeito? De Nadab e Abiú. Qual é o caminho? Você quer a cruz ou você quer o controle? O que você quer? Ou você se submete ao altar, ou você recebe o fogo. Você se submete ao altar e recebe o fogo de Deus, ou você acaba criando o seu próprio caminho e é consumido pelo próprio fogo que você mesmo acendeu. Eu queria fazer uma oração aqui.
de alguém que não quer produzir fogo. Senhor, eu não quero produzir fogo. Senhor, eu não quero. Sabe, algumas pessoas me perguntam: pastor, como é que o senhor faz tal coisa? Como é que o senhor... Existem coisas que não têm resposta. Existem coisas que é genuíno, é tão teu que não tem resposta. Mas todo mundo sabe quando você faz com genuinidade, com transparência, com limpeza, com vontade. Você se joga. E eu sempre disse ao Senhor, que quando eu pregar, eu quero pregar como se eu estivesse pregando pela última vez. Eu quero me derramar. Não importa se o que eu vou pregar é profundo, igual aquele... Não, eu pensei num meme aqui agora. Panela profunda, como é? Prato fundo. Ou prato raso. Não sei se o que eu vou pregar tem tanta substância teológica. Mas se eu for fazer, cantar, tocar, pregar, o que é que eu vou fazer? Pai, que não seja eu juntando gravetinhos e fazendo do meu jeito. Mas o que eu fizer, o Senhor diz, não tem graveto, não tem fósforo, não tem álcool, não tem mão dele, não tem braço dele, tem entrega. E o altar se enche. Alguém está aqui comigo, por favor? Sabe qual é a minha oração? É que você seja, com todo respeito, invadido por uma presença tão poderosa. Tão poderosa. Eu não sei quais foram os estragos que a vida fez com você. Talvez você era um incendiado, mas alguma coisa aconteceu no caminho e você já não tem mais. Com você que eu quero. Faz dias que eu não abro o altar especificamente para orações como esta, mas hoje eu sinto de abrir. Você que não quer ir no teu braço, você quer que o teu sacrifício, aquilo que você coloca no altar, seja recebido pelo Senhor com fogo. O Senhor diga: eu vou aprovar. Eu aprovo. Eu abro o altar aqui e te dou 30 segundos para você que deseja desse fogo que vem sem manipulação humana, que vem sem controle humano, mas que recebe daquilo que você derrama no altar. E o Senhor diz: eu quero queimar, eu quero receber. Vem com o seu coração exposto. Vem. Aproveita que o altar está aberto. Fogo. Tenho fogo que arde no meu coração. Eu não quero produzir fogo estranho. Eu não quero produzir nada no meu braço. Vem, aproveita aqui. Deus te trouxe aqui hoje, quinta-feira, meio de semana. Talvez veio com a roupa do trabalho, talvez você veio do jeito que você estava, mas veio para a casa de Deus e veio e você quer mais. O altar está aberto, eu estou te esperando. Vem, eu quero que você saia daqui hoje com aquele sentimento de que você não está produzindo nada com o teu braço. Você está fazendo seguindo o caminho, fazendo o que tem que ser feito.
Arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração Tem altar queimando aqui. Tem altar queimando aqui. fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar. Vamos, deixa esse fogo arder. Sobre o altar, não
favor, sobe aqui. Pai, eu quero orar sobre todos os que vão estar envolvidos e comprometidos com esse acampamento, esse worship camp. Senhor, derrama sobre a vida do teu filho, Pai. Derrama sobre a vida de cada um que vai ministrar. Derrama sobre a vida de cada um que vai liberar a sua palavra. Ô meu irmão, você que está aqui ficando de pé, deixa eu te pedir uma coisa. Será que você consegue encontrar pelo menos 2 ou 3 pessoas em que você possa dizer para ela, com todo carinho, com todo respeito, diga você não precisa produzir fogo. Diga, você não precisa produzir fogo. Diga, o fogo é o Senhor que faz. Você precisa só entregar. Entrega o que tiver que entregar. Quem faz o resto é Ele. Quem faz tudo é Ele. Quem dá o crescimento é Ele. Quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Você só precisa se entregar. Só precisa se entregar. Você consegue? Você fez isso com pelo menos 3 pessoas. Deixa eu te dar mais uma chance. Diga para mais alguém. Diga, por favor, meu irmão, você não produza nada no teu braço, não. Não vai no teu braço, não. Não é na sua força. É na graça de Jesus. 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 Pastora Débora também vai estar. Vem aqui, filha. Por favor, sobe aqui no altar. Quem mais que vai estar? Cadê a pastora Lud? Venha para cá. A gente vai cobrir esses pastores preciosos que vão estar à frente desse momento tão importante. A gente ora por vocês. Ora para que Deus dê muita graça abundante, graça abundante. Senhor, eu oro para todos que vão para o acampamento. Nenhum incidente, nenhum acidente, nenhum mal. Senhor, nenhuma faísca que não seja do céu. Mas a gente está pronto, Senhor, para que eles recebam tudo que vem de Deus, Pai. Usa os teus filhos com graça, com autoridade, com poder, com uma ousadia como nunca antes. Poder na palavra, poder na revelação, poder da impartição. Os levitas que tocam, os levitas que cantam, os levitas que vão estar ministrando sobre todos eles, Pai, sobre eles haja uma unção poderosa, sabedoria sobre os coordenadores, sobre os que vão estar liderando, Senhor. Pai, é sobre eles que nós liberamos um fim de semana extraordinário, worship camp, que seja o melhor de todos os anos, que seja o melhor de todas as estações, o melhor de todas as épocas. E que seja o Senhor que faça. Que seja o Senhor que faça. Pai, eu, na autoridade que me cabe, eu abençoo os meus filhos, discípulos, pastores, que vão estar à frente desse movimento tão poderoso. Sobre eles, a unção que não, a bênção que não acrescenta nenhuma dor. Que a bênção, que a unção, que a graça, que a ousadia. E sobre todos quantos irão receber, nós liberamos a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Alguém faça barulho nessa casa. Alguém aplauda bem alto a Jesus. Vamos, senhoras e senhores, aplaudam o Senhor Jesus. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos, igreja! Não se apagará. Vamos, igreja! E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. Vamos, diga! E o fogo arderá sobre o altar, continuamente, não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor. Eu queria ouvir você. Vai! Lágrimas vazias.
Dá um aplauso bem alto ao Senhor Jesus. Vamos, senhoras e senhores, hoje é quinta-feira. Thank you, Jesus. Oh, this is the great night. Que a sua sexta seja maravilhosa. Seu sábado maravilhoso. Domingo, então, nem se fala. E olha, começar a semana bem é começar na casa do Senhor. Esquece não, viu, crente? Se tiver solzão, vem aqui primeiro no sol da justiça. Depois você se lambuza com a vitamina D. É D, né? É D. Nós vamos dar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se assente, por favor, por um minuto. Está aqui conosco um amigo de um amigo meu, um amigo de um grande amigo meu, o Franco. Cadê o Franco? É você, Franco? E a sua muito digna esposa. É Lorena? Pamela. Da onde eu tirei Lorena? Só Deus... não tem nada a ver. Fique de pé, por favor. Eles são amigos. Vamos aplaudir a Jesus. São amigos do meu precioso amigo Rafael Abdala. E eles estão visitando o país, vieram de férias. A gente está muito feliz em receber vocês hoje aqui. Vieram para conhecer um pouquinho, passear um pouquinho e fizeram questão de estar hoje à noite aqui num culto. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Você que veio pela primeira vez, minha gratidão também. Muito, muito mesmo, muito obrigado. Quero agradecer que no domingo nós levantamos aqui uma oferta específica para começar a abertura oficial da nossa igreja, do nosso ministério infantil. Foi levantado o valor, Deus abençoe a sua vida e nós já estamos felizes por isso, porque eu tenho certeza que já vocês vão, acredito que já semana que vem, pela fé que uma vez me foi dada, você vai ver já o começo das obras aqui em nome do Senhor Jesus. Ontem nós fizemos aqui um stream makeover aqui no pátio e fizemos algumas coisas e eu quero fazer toda a parte ali toda a parte de tijolos aqui, não é? Essa entrada da nossa igreja, ela merece um tapa já há muitos anos e eu sempre cuidei da parte interna e nunca cuidei da parte externa e o Senhor cobrou muito forte comigo e eu me senti constrangido e eu preciso da sua ajuda para a gente deixar essa parte externa bonita. Quantos concordam? Amém. Com esse amém aí a gente vai deixar, até o microfone falhou agora, mas com esse amém aí nós vamos deixar uma frente linda, e eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração, e eu quero pedir a você que essa noite você pense nisso, me ajude. Nós vamos fazer um trabalho específico, vai ser nada caro, acho que não vai passar de 2.000 libras aí, só o material, ou já passou? Passou? É mesmo? Você estava tão bonzinho, o que passou? Fala aí. É que quando começa assim, então, meu irmão, não vou nem dizer o valor, deixa Deus te usar. Então, vou dizer o valor, não tem um orçamento aqui nas mãos, mas nós vamos fazer um trabalho muito bonito aqui. Pastor, e a igreja das crianças? Nós vamos fazer simultâneo, mas aqui vai ser rápido, vai ser muito rápido. Vai ser um tapa muito rápido aqui, vocês vão ver daqui poucos dias, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir. Lembra dessa música ou não? Mas não vou cantar não. Mas nós vamos fazer, em nome de Jesus, vai ficar lindo, vai ficar entrada bonita aqui, e depois nós vamos, pela fé, entrar aqui e fazer todo o trabalho das crianças, e a igreja das crianças vai ficar linda, linda, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, mas muito obrigado pelos dizimistas e os ofertantes. Senhor, nós fazemos isso com gratidão, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, e o Senhor tem nos dado condições, trabalho, o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado força para ganharmos o nosso pão, e nós queremos te render gratidão, porque nós somos ofertantes por gratidão e dizimistas por fidelidade. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja é uma igreja grata e fiel, e nós queremos cuidar da casa que o Senhor nos deu, cuidar desse lugar que nós chamamos de casa, esse lugar que nós temos o privilégio de poder estar aqui, a hora que quisermos, te adorar, te celebrar. Muito obrigado. Obrigado por todos os teus filhos que bondosamente têm se colocado à disposição para nos ajudar nesse lugar.
Nós te bendizemos, Senhor. Toca no coração dos teus filhos, toca no coração de alguém que está online, que de repente sente de fazer uma oferta específica para que nós possamos fazer aqui todo o ajuste da parte frontal dessa igreja. Nós oramos, Pai, crendo na Tua palavra. A Tua igreja, ela nunca dependeu de A, B, C, ela dependeu do Senhor Jesus. E é o Senhor que tem dado a graça e a força dos Teus filhos, para os Teus filhos contribuírem e, através dos dízimos e das ofertas, não poder faltar para nada. E não tem faltado até aqui, e não faltará. Em 23 anos nunca faltou e não vai faltar. Em o nome de Jesus, nem para nós e nem para os teus filhos que estão além fronteira, a todas as igrejas que estão trabalhando, os teus filhos, nós te rendemos gratidão por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer em o nome de Jesus. Alguém diga amém e amém. Você quer uma boa notícia? Antes de ofertar, uma boa notícia, sim ou não? Nós abrimos para começarmos o nosso primeiro, não vai ser nem inauguração, a gente vai fazer o primeiro encontro lá em Algarve, o primeiro encontro. Peguei um lugar, 120 lugares, 130 lugares, só para a gente ter um encontro mesmo, louvor e uma palavra, coisa rápida, só para encontrar mais algumas pessoas e tal. E deu um problemaço, porque já somos mais de 500 pessoas. E nós estamos com dificuldade de encontrar lugar agora. Está um problemaço santo, não é? Então ore por isso, para que Deus nos dê o lugar para sexta-feira 24, a gente tem um lugar aí para receber essas pessoas. Eu estou quase dizendo para quem é de Londres, nem vá. Se alguém daqui, nem vá, por favor, vá outro dia. Vai na inauguração, deixa para ir para outra vez. Deixa só o povo de lá ir agora, depois você vai. Olha que beleza, não é? Eu nunca vi que eu pensei que eu ia fazer um convite assim, não vá. Não vá. Então, se você não comprou passagem, nem compre, não vá mesmo. Deixa para inauguração. Inauguração, aí você vai, fica até um dia lá. Aí, um dia. Mas ore por nós para que Deus nos dê o lugar. Agora já não, o lugar que não sei, a gente vai fazer. Se não der para encontrar o lugar, vamos fazer 2, 3 sessões, não sei. Deus vai dar ideia até lá e vai dar graça. Mas isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Vigia na terra, viu, pastora Débora? Que o mistério é grande, não é? Porque Deus vai nos dar uma poderosa igreja em Algarve. Na verdade, já nasceu a igreja. A igreja do Porto está lindo. Agora vem Algarve, daqui a pouco vem, não vou dar spoiler não, vai vir coisas lindas, não é? Deus está fazendo, Deus é bom. Tá bom? Vamos juntos ofertar. Se você quiser ofertar através do QR Code, faça isso generosamente. Por favor, nos ajude com isso. Vai ser uma grande bênção. Se você que está online, aí está no rodapé do seu vídeo, você pode fazer. Quer usar a máquina? Se você quiser usar o cartão, não é? E quer através do seu cartão ofertar por máquina, é só levantar a mão dos nossos oficiais. Rapidamente levará uma máquina para você e você poderá ofertar com toda a alegria no seu coração. Vai ser uma grande bênção. Vou pedir para que os músicos, instrumental ou quem estiver escalado, que louve a Jesus enquanto a gente oferta. Quando você estiver pronto, traga aqui à frente nos gasofilácios. Mesmo que você faça online, por favor, mesmo que você faça online, que você faça no cartão ou faça no QR Code ou no aplicativo, traga-se o envelope, faça isso com alegria em nome de Jesus.
por favor. Deixe-me avisar que no dia 25 de abril, 6 horas, aqui no Campo Sul, culto ED. Culto ED vai ser uma bênção. E a pastora Marielle Berton vai nos ministrar, vai ministrar a palavra de Deus a todas as hermanas. Em português, hein, Santa? Uma maravilha. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma sexta-feira preciosa, em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém. Muito bem, pastor Luiz Berton Papá, vem, por favor, orar. Vamos ver como é que está o português dele. Você pode orar em português, em inglês? Glória a Deus. Pai, obrigado. Não, peraí. O susto vai passar, daí a gente ora. Tá tudo bem? Tudo bem aí? Ok. Nós vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor que nos dê uma sexta-feira abençoada. A pastora está ausente, ela foi fazer uma visita muito específica hoje, 2 visitas, para uma mamãe e para uma ovelhinha, e ela, a reunião foi boa lá. A reunião foi boa, por isso que ela está ausente, foi fazer essas 2 visitas específicas. Pastor, ore, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Use esse aqui, ó. Obrigado, Pai, por essa palavra poderosa. Pai, devemos oferecer nosso fogo, mas que o fogo não nos consuma, sino ser consumido o holocausto que vamos entregar. Pai, abençoa a cada um de teus filhos, chega em paz, sem incidentes nem acidentes. Pai, e abençoa a família de cada um dos que estão presentes. Essa é nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a eterna e divina e doce consolação do Espírito Santo de Deus, essa que nós todos precisamos, esteja em nós, sobre nós e por nós, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém. Lembre-se que os nossos vizinhos ainda não são cristãos, então saia de boa, sem fazer barulho, não precisa buzinar, a gente sabe que você está indo embora. Vai em paz, Deus abençoe.